Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos juntos para o estudo da Palavra de Deus e temos o privilégio de poder aprender um pouco mais com o Senhor neste dia. E espero que você que esteja assistindo a este vídeo, ouvindo esta mensagem, seja muito edificado em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir agora que o Senhor nos abra a Tua Palavra, que o Senhor nos revele a Tua Palavra, que o nosso entendimento possa compreender as verdades espirituais contidas nas letras da Tua Palavra. Oramos que o Senhor nos transforme de glória em glória, à semelhança de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando há várias semanas, nós estamos estudando sobre as parábolas do Senhor no Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos para o capítulo 13, ok? Estamos estudando as parábolas do Senhor e hoje nós vamos para o capítulo 13, Evangelho de Mateus. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo 13, começando com o versículo 1. E vamos ler até o 23, Mateus 13, de 1 a 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso
Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Muito bem, meus amados irmãos, é interessante nós observarmos neste texto que as parábolas, e eu já tenho falado isso em estudos anteriores, não posso ficar repetindo muita coisa por causa do nosso tempo, mas as parábolas, elas têm também o propósito de revelar e encobrir. Esse método é um método maravilhoso, usado por Jesus Cristo para o ensino. Tem gente que não gosta de parábola, diz que parábola é ilustração, é não sei o que. Não. Se parábola não tivesse o valor que tem, o rei e o senhor da igreja não usaria este método. Se o senhor da igreja usou o método de parábola para ensinar e para encobrir, é porque as parábolas, as ilustrações têm um valor maravilhoso quanto ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo. Ouviu? Então, aqueles que são chamados pelo Senhor, eles vão ouvir as parábolas e eles vão entendê-las. Aqueles que não são, não gostam de parábolas porque não as entendem. Não as entendem. E aí Jesus falou aqui, eu uso parábola porque aqueles que têm a compreensão, aqueles que têm a revelação vão ter mais. Mas aqueles que não são, que não têm, terão menos ainda. Lhes será tirado. Parábola é sensacional. Vale a pena estudar as parábolas, pregar sobre as parábolas, pregar nas parábolas de Jesus Cristo. O destaque que os 3 evangelhos dão à parábola do semeador mostra quão profunda impressão esta parábola causou na mente dos ouvintes. E justifica plenamente a escolha do Senhor Jesus desse método de ensino, que é o método parabólico, ou método de ensinar através das parábolas. Os 3 elementos que constituem essa parábola, a do semeador, são o semeador, a semente e os solos. O semeador, as sementes e os solos. Vamos falar então sobre o semeador. Primeiro elemento desta parábola, que constitui essa parábola, o semeador. Nós temos o termo o semeador aqui no versículo 3 e no versículo 18. E esse semeador? Aqui é uma denotação genérica. Não é aqui na parábola, aqui, o semeador, não é um indivíduo específico. É uma denotação genérica. É uma classe, uma companhia, tá bom? Então, no termo aqui, o semeador saiu a semear, ok? A linguagem usada aqui subentende qualquer semeador. É como se estivesse dizendo, um semeador qualquer saiu a semear, tá? Então, é isto que o termo está trazendo esta ideia para nós, tá? Alguém que simplesmente semeia, pois fazer a semente germinar está acima das habilidades do semeador.
O semeador, usado aqui por Jesus, semeador, saiu a semear. O semeador é adaptável e possibilita diferentes interpretações. Aqui nesta parábola, se alguém disser que o semeador aí é Jesus, está correto. Se disser que o semeador é Deus, está correto. Que o semeador são os discípulos de Jesus, está certo, está correto. Então, um semeador qualquer, isto possibilita as interpretações possíveis, ok? Como, por exemplo, estas que citei, tá certo? A personalidade do semeador e o método empregado pelo semeador são de só menos importância, ok? Então, lembrem-se que quem é o semeador que Jesus está falando e qual método que ele emprega para semear, Jesus não está dando importância a isso. Não é aí que está a ênfase desta parábola. Deus, por exemplo, compara-se a um semeador. O próprio Deus Pai, ele se compara a um semeador. Em Jeremias 31, 27, Deus se compara. Em Mateus 13, 37, Jesus diz que ele é o que semeia a boa semente. E todo discípulo de Jesus deve ser um semeador. Isso é natural. Então, aí está o semeador. Pensando em todo discípulo como um semeador, do que é que você se lembra? Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. E aí, no versículo 20, ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não importa quem possa ser este semeador. A personalidade dele não é a importância não está no semeador aqui. Jesus não está pondo ênfase aqui. Agora, uma coisa deve ser, esse semeador, não importa quem seja, ele deve ser prudente, diligente, perseverante e consagrado. Viram? Não importa quem seja o semeador aqui, mas esse semeador tem que ser prudente, diligente, perseverante e consagrado. E isso o semeador tem que ser. Então, aqui está o primeiro elemento desta parábola, o semeador. O segundo elemento que constitui esta parábola são as sementes, ou a semente, como você quiser. Aí no versículo 19 nós vemos, e também os primeiros versículos do capítulo 13, ali os primeiros versículos, de 4 até o versículo 9, você vai até o versículo 8, você vai ver que está falando outra caiu, uma caiu, outra caiu, está falando das sementes. Então, a semente é o segundo elemento constitutivo desta parábola. A semente é a palavra do reino. Lucas 8, versículo 11, fala sobre isso. Esse texto é o texto paralelo da parábola do semeador, de acordo com a visão de Lucas. Ok? A semente é a palavra de Deus. As sementes são as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos 28, 31 diz assim, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito de, quando estou discipulando pessoas, quando começo, por exemplo, a evangelizar uma pessoa, e aí começo a discipulá-la, eu uso aqueles livros ou aquelas lições do pastor João Petrecelli. E você vai ver que nas lições do pastor João Petrecelli, nós temos ali naquelas lições, várias lições que evangelizam, que é a primeira parte,
E depois nós temos a primeira etapa e nós temos a segunda etapa, que é a integração. Ali na integração tem várias lições falando sobre Jesus Cristo, sobre certeza da salvação, sobre Jesus, ensinando todas as coisas pertencentes a Jesus Cristo. E aí vem a lição do batismo, que nos leva para a profissão de fé. Então, o que tem que acontecer para uma pessoa ser levada ao batismo e à profissão de fé? Tem que acontecer o que Paulo fazia, está escrito aqui em Atos 28, 31. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É verdade que depois que a pessoa é batizada e faz a sua profissão de fé, todas as demais lições do pastor João Petrocelli, que são as lições que nós usamos para o discipulado, são lições que vão fundamentar a pessoa nas Escrituras, nas doutrinas das Escrituras e também, é claro, no calvinismo, que é a nossa posição doutrinária, né? No presbiterianismo, que é a nossa maneira de organização da igreja, não é isso? São as lições que vêm depois, mas para uma pessoa chegar ao batismo e à profissão de fé, o que ela precisa é saber todas as coisas e crer em todas as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mas, pastor, no passado era assim? Sim, na igreja primitiva era assim. A pessoa ouvia falar de Jesus Cristo agora, cria no Senhor Jesus Cristo e era batizada imediatamente. Por quê? Porque compreendeu as coisas referentes a Jesus, creu de todo o coração nas coisas referentes a Jesus, batismo e profissão de fé. A fundamentação doutrinária acontece à medida que caminhamos com o discípulo. É isso que é a igreja presbiteriana Ebenezer. Ok? A semente é o pleno evangelho. O pleno evangelho é a semente. É Jesus Cristo. A natureza dessa semente é viva e incorruptível, celestial e divina, imutável e eterna. A semente que você e eu semeamos, a semente que o próprio Cristo semeou, a semente que Deus semeia, a semente que Jesus semeia hoje, é uma semente viva e incorruptível. A palavra de Deus é viva e incorruptível, é celestial, é divina. A palavra de Deus, essa palavra que semeamos, não é humano, isso é divino, não é? Imutável, não muda, é eterno. Aleluia! A semente não é apenas a respeito de Cristo, a semente é o próprio Cristo. A semente é o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Ele disse que ele é o verbo, ele é a palavra. A semente é a palavra, portanto, o próprio Cristo é a semente que nós semeamos. Ok? Quando ele estava ali falando sobre o semeador, se você quiser pegar Jesus Cristo como semeador, ali ele está como semeador e também como semente. Jesus Cristo é o único que é semeador e semente. Nós só podemos ser semeadores. Jesus Cristo é a semente e o semeador. Jesus Cristo é o único que é o sacerdote e é o cordeiro. É o sacerdote e é a vítima do sacrifício. Esse Jesus que você e eu precisamos conhecer e conviver com ele. É disso que nós precisamos, de Jesus Cristo vivo, fazendo diferença nas nossas vidas. Os solos, terceiro elemento constitutivo da parábola, são os solos. Os solos, ou a terra, tá?
A atenção é focalizada não no semeador ou na sua semente, mas no solo. Viram o foco da parábola do semeador? Jesus estava querendo ensinar sobre os solos, ou seja, sobre os ouvintes da sua palavra. Jesus estava querendo falar sobre você e eu, nós que ouvimos a palavra. Essa é a ênfase da parábola do semeador. O semeador não é, a semente não é, a ênfase recai sobre os solos, porque ele estava falando com a multidão. Ele estava falando com o povo. Ele estava falando com os que são eleitos e os que não, os que eram eleitos e os que não eram eleitos. Ele estava falando ali. Uns iriam ter a revelação e aumentar ainda mais. Os não eleitos não iriam compreender nada e ainda seria tirado tudo que tem. Foi ele mesmo que falou, está aqui. Está aqui na parábola, quando ele explica a parábola. A atenção, então, está no solo e a reação da semente plantada por causa do solo. O que vai acontecer com a semente por causa do solo. Aqui é o solo e a reação da semente por causa do solo, ok? A chave da parábola, aqui tem uma chave, a chave desta parábola é: a semente plantada nos 4 solos foi a mesma semente, mas que enorme diferença nos resultados. Essa é a chave desta parábola. A semente plantada é a mesma, mas a reação, ou os resultados, quanta diferença. Aqui está a chave. São 4 tipos de solo que o Senhor Jesus apresenta aqui. 4 tipos de solo. O primeiro solo é o solo chamado por Jesus de beira do caminho. Superfície dura, destituídos de percepção espiritual. O Senhor Jesus está falando sobre aqueles ouvintes que são destituídos de percepção espiritual, aqueles que podem até ser religiosos, assíduos na igreja, mas a verdade recebida nunca satisfaz a alma com um temor profundo. Viram? À beira do caminho são aqueles que até podem estar dentro das igrejas, podem até ser religiosos e estarem dentro das igrejas, mas o poder da palavra, a verdade de Deus, não satisfaz a alma com um temor profundo. Não satisfaz a alma com temor profundo. A verdade foi pisada por interesses, por negócios, por cargos, por funções, por isto, por aquilo, A verdade é pisoteada, a verdade vai sendo negligenciada, O coração é como uma estrada cuja superfície é dura, ok? A semente não pode penetrar, não pode germinar. Então, ela é comida pelas aves. As aves aqui são os agentes malignos. Ao explicar, Jesus fala, não sou eu que estou interpretando para você não. Está aí, na explicação da parábola. Essas aves são os agentes malignos, demoníacos. Quando a palavra é entendida, recebida, praticada verdadeiramente, ela fica fora do alcance de Satanás. Quando a palavra é recebida, crida e praticada verdadeiramente, a palavra fica fora do alcance de Satanás. Segundo solo, o solo pedregoso. Solo pedregoso. Era onde havia apenas uma fina camada de terra. Jesus fala que havia uma fina camada de terra. A semente cai até
germina. Só que abaixo dessa camada de terra era pedra dura, era rocha impenetrável. O Senhor Jesus está falando desses ouvintes, sim, que ouvem a palavra, que aceitam a palavra, mas a dureza aqui embaixo é tão forte que a palavra nunca tem o poder de germinar. A palavra nunca tem o poder de frutificar numa vida de temor profundo, de santidade real. Não é? A semente é recebida, mas não cria raízes. A semente foi lançada ao solo, a semente está no solo, que tem aí uma fina camada de terra, está no solo, mas não está sob o solo. A semente não consegue sair dessa camadinha, dessa pequena camada de terra que não consegue vir para a profundeza do solo para germinar e dar fruto, porque caiu em terreno pedregoso. Quando surgem as tentações, quando surgem as perseguições, essas pessoas que aceitaram a palavra, mas num nível muito superficial e num nível pedregoso, estas pessoas, elas se desviam. Jesus usa o termo se escandalizam. O mesmo termo se desviam, abandonam a fé, apostatam, abandonam. Um caráter falta-lhes a profundidade na fé e no caráter. Falta profundidade na fé e no caráter. Um caráter superficial está conectado a um coração endurecido. Um caráter superficial está conectado a um coração endurecido. Meus irmãos, esta parábola do semeador é maravilhosa e nós vamos parar aqui hoje. Na próxima semana continuaremos o estudo da parábola do semeador. Não perca este estudo. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, que a palavra do Senhor continue transformando as nossas vidas, transformando o nosso caráter e fazendo-nos mais semelhantes ao Senhor. É a nossa oração para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima semana.